Olá, crianças, tudo bem? Bom, no nosso vídeo de hoje, nós vamos estudar o nosso livro de português, tá? O nosso livro de língua portuguesa. Antes de tudo, por favor, crianças, quando vocês forem assistir os vídeos, não esqueçam de comentar aqui abaixo com o nomezinho de vocês, tá bem? Terceiro ano, para mim saber quem é que tá lá assistindo os vídeos, certo? Bom, então vamos lá. Hoje, no nosso livro, nós vamos lá falar lá na página 85, certo? Lá na página 85. Mas antes, vamos relembrar o que nós vimos lá na nossa unidade 3, certo? Na nossa unidade anterior, na nossa unidade 2, desculpe. Que foram o número de sílaba, classificação pelo número de sílaba. Vocês lembram lá que nós falamos que temos quais? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, certo? Quando eu tô falando da monossílaba, eu tô falando de quem? De apenas uma sílaba, né? Então é quando eu posso classificar aquela palavrinha que só tem uma sílaba. Então se só tem uma, ela é monossílaba, certo? E aí vocês lembram das outras, né? Se é dissílaba, 2, se é trissílaba, 3, se é polissílaba, é 4 ou mais. Mas hoje aqui, nesse capítulo, nesse tópico aqui do nosso livro, lá na página 85, ele lembra da monossílaba. Olha lá. Acentuação gráfica de monossílabas terminadas em A, E e O. Vocês lembram que a gente falou no nosso vídeo anterior de língua portuguesa das acentuações, lembram? Que nós usamos dois acentos, quais foram? Foram o agudo, lembra? Que é aquele tracinho, e o acento circunflexo, que é o chapéuzinho, certo? Nós falamos desses dois acentos. Então, nós vamos ver eles aqui também novamente, tá bom? Então, olha lá, ó. Releia em voz alta a estrofe com o professor e preste atenção na força que se pronuncia as palavras destacadas. Nós também podemos lembrar que nós já falamos das sílabas tônicas, que são o quê? São as sílabas que têm mais força naquela palavra, né? E nós temos as sílabas tônicas quais? A proparoxítona, a paroxítona e a oxítona, certo? Que são as sílabas tônicas fortes daquela palavra. Se a sílaba tônica estiver na última, a última sílaba vai ser oxítona, certo? Se for a penúltima, vai ser paroxítona. E se for a antepenúltima, proparoxítona. Então, vamos guardar isso tudo que a gente já estudou, porque vai ser necessário agora também nesse tópico, certo? Então, vamos lá, olha lá. Aqui ele traz pra gente uma estrofe de um poema que nós lemos logo lá no início da unidade, que falava sobre as crianças falando com os adultos. Vocês lembram? Então, olha lá, vamos ler. Se vocês olham pra gente, é chão que vem por trás. Pra nós, atrás de vocês, há céu, há muito, muito mais. Então, aqui nessa estrofe, o livro ele destacou algumas palavras. Olha aqui, vamos ver. Ele destacou o se, destacou o pra, destacou o chão, que, por. E se vocês repararem, olha lá, essas palavrinhas, olha aqui. Quantas sílabas elas vão ter? Apenas uma sílaba. Então, por isso que nós estamos vendo as monossílabas, porque nós estamos vendo só palavrinhas que só tem uma sílaba, tá? E mesmo ela tendo só uma sílaba, ela tem um som forte. Então, ela tem a presença da sílaba tônica, certo? Então, é isso que traz aqui nas atividades pra gente estar observando. Olha lá. Se a gente observar aqui na letra C do nosso livro, vamos ver, ó. Em cada dupla, compare as palavras e circule apenas as vogais. Olha lá. Nós temos aqui 3 conjuntos de palavras aqui, né? De duplas de palavrinhas. No primeiro quadrinho, nós temos o pra e o traz. No segundo, o se e o é. E no terceiro, o por e o nós.
Então, olha lá, o por, desculpe. Elas todas são monossílabas e têm a sua força, certo? Só que algumas vão ter a acentuação e outras não, tá bom? Então, olha que a gente pode observar que o pra não teve acentuação, né? Mas o traz teve acentuação. Então, aqui ele traz pra gente duplas, né? De monossílabas, certo? Palavras monossílabas, que só tem uma sílaba. Então, aí nós vamos poder ver que tem uma que é com sílaba tônica e uma que não tem sílaba tônica. Ela não tem esse som forte. E agora, quando não tem esse som forte, nós vamos conhecer como elas vão se chamar. Essas sílabas que não têm som forte se chamam átonas. São sílabas átonas, tá bom? Então, quando é uma sílaba forte, vai ser sílaba tônica. E quando não tem som forte, é uma sílaba átona, tá bom? Então, aqui entre essas duplas de palavrinhas, né? Nós podemos observar, olha aqui. Pra teve sílaba tônica? Não. Não teve sílaba tônica, não tem acento e ele também não é um som forte. Trás. Trás. Tem sílaba tônica, nós temos o acento agudo lá no A. Aqui agora, olha. Sé não tem sílaba tônica. É tem sílaba tônica. Por não tem sílaba tônica. Nós tem sílaba tônica. Então, é justamente isso a nossa próxima questão. Olha lá, vocês vão marcar. As palavras com acento gráfico são tônicas ou átonas? Se tem acento gráfico, eu já sei que ela vai ter um som mais forte, né? Então, elas são o quê? Tônicas. As palavras sem acento são tônicas ou átonas? Se não tem acento, ela vai ter um som mais fraco, né? Já vou deduzir que vai ter um som mais fraco. Então, elas são sílabas átonas. Então, é isso que também o livro traz pra gente hoje nesse tópico. Essa diferenciação, a gente está diferenciando. Quando tem som forte, vai ser uma sílaba tônica. Quando não tem som forte, é uma sílaba átona. Então, é isso que ele fala aqui pra gente nesse quadradinho aqui, tá? Ele fala, ó, as palavras monossílabas podem ser pronunciadas com força ou não. As pronunciadas com força são chamadas de tônicas. As demais são chamadas de átonas, certo? Então, nesse tópico aqui, nós vamos falando um pouquinho disso, da força das palavras e também que existem sílabas tônicas em monossílabas, que são aquelas palavrinhas de só uma sílaba, tá bom? E aqui também ele fala mais um pouquinho sobre a acentuação. As palavras monossílabas tônicas terminadas nas vogais A, E ou O, seguidas ou não de S, recebem acento agudo ou circunflexo. Então, as monossílabas podem receber ou o acento agudo, que é o tracinho, ou o acento circunflexo, que é o chapeuzinho, certo? Então, nesse tópico, ele vem falando um pouquinho disso pra gente, da força das palavras, que vão ser as sílabas tônicas, e que elas podem aparecer nas monossílabas. Aqui já é uma atividade de um poema, que vocês podem estar realizando aí na casa de vocês. Vocês vão construir um poema que vocês vão estar falando pros adultos. Vocês vão escolher o tema, tá bom? Pode falar o que vocês quiserem. Vocês vão estar como teve aquele outro que nós lemos lá nas páginas anteriores, certo? E em diante, a partir da página 90, já vem aquilo revendo o que aprendi, que foi tudo que a gente trabalhou nessa unidade 3 do nosso livro de língua portuguesa, tá? Então, nós vamos nesse nosso último tópico até a página 93. Bom, nós iniciamos lá na página 85, certo? E vamos finalizar o nosso tópico lá na página 93, tá bom? Então, da página 85 até a 93, certo? Então, nós finalizamos o nosso vídeo de hoje, de língua portuguesa. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!